Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus os abençoe nesse dia. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre cada um dos irmãos. A brevidade de tempo é curto para nós fazermos uma reflexão na palavra do Senhor. E eu queria tomar um versículo aqui no capítulo 22 do livro do Jó, capítulo 22. Versículo 2, tem uma pergunta que esse Senhor faz. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. O livro de Jó é muito maravilhoso em muitos aspectos. É um livro que traz em si o drama do ser humano em relação a Deus e em relação ao diabo, ao reino das trevas. É como se nós fosse a mediação entre esses dois reinos, o reino de Deus e o das trevas. E o livro de Jó também traz uma coisa tão tremenda como o relacionamento de Jó com esses seus amigos. Imagino que eram de 4 a 6 amigos que ele tinha. E um deles se chamava Elifaz, que é o que faz uma questão tão tremenda como essa aqui. Ele tem uma dúvida, só lendo o versículo é que ele vai dizer se é uma dúvida, mas na verdade a gente já pode ver que é uma ironia da parte dele. E ele chega a dizer: porventura será o homem de algum proveito? Deus, antes a si mesmo, o prudente será proveitoso. E Jó, a gente dá-se conta do seu livro porque é nele, a gente percebe por esse livro que nós só conhecemos os nossos amigos quando a coisa aperta. Eu posso imaginar e refletir e questionar o tipo de relacionamento que Jó tinha com esses companheiros antes de Jó entrar na calamidade. Provavelmente Jó sentia o apoio e o compartilhamento desses seus amigos. Porém, quando chegou a calamidade na vida do patriarca, então ele pôde dar-se conta de quem realmente são seus amigos. E de maneira muito profunda, o conhecimento distorcido, errado, tinha de Deus. De maneira que ele questiona de modo assim irônico, ele diz: será o homem de algum proveito para Deus? Será que o homem tem será que Deus tem algum benefício em que eu ou você seja justo? Essa é uma questão em todo o livro de Jó. Aí eu pergunto, nas palavras desse irônico senhor: tem Deus algum projeto, algum propósito? Se alegra em que você seja fiel? A gente vasculhando pela palavra de Deus, a gente vai ver que um dos maiores objetivos de todo o gênero humano, desde quando entrou o pecado no mundo, é que a gente se esforce, tomemos ânimo e esforço para ser fiel ao Senhor. Sendo assim, é um objetivo, um ideal, um reto, um projeto humano de querer ser fiel e agradar ao Senhor. De modo que em todas as Escrituras tem um questionamento diz que Deus, e diz aí claramente, que só Deus é quem pode nos perdoar. E como só Ele pode nos perdoar, é uma coisa tão inalcançável e tão longe das mãos e esforço humano, só Ele, logo, fica-nos a inquietação de que só Deus pode nos perdoar. Então a gente fica desesperado e tem o objetivo de, como uma coisa insaciável, o perdão dos nossos pecados. Assim que a gente faz de tudo para agradar a Deus. Portanto, ser fiel é um objetivo do ser humano em relação a Deus. O próprio diabo já questionava a Deus nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele estava em dilema porque ele não sabia se Jó era próspero porque temia a Deus ou se Jó temia a Deus porque era próspero.
E ele ficava questionando, será que Deus barganha o ser humano? Será que Deus abençoa o ser humano para que todo mundo lhe seja fiel? Ou será que, independente dos recursos que o ser humano tenha, ele é fiel? Esse era um dilema de Satanás, que ainda hoje permanece na vida dele, na existência dele, questionando o porquê tu e eu servimos a Deus, mesmo faltando as coisas em nossas vidas, e em escassez, em carência, em enfermidade, estamos aí servindo ao Senhor. Abraão, quando estava no capítulo 17, inquieto, preocupado, o Senhor lhe faz uma promessa no Gênesis 17 e diz: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, como quem diz, eu posso fazer de tudo, só exijo que você seja fiel. E por último, para concluir, o apóstolo Paulo, bem como Abacuque e outros escritores do Velho Testamento, tem um versículo em comum que diz assim, olha, o justo verá da fé. E ao escritor aos Hebreus, ele traz um contexto, ele traz uma hermenêutica neste versículo, quando ele diz assim, olha, o justo da fé viverá e não recuará. A minha alma não tem prazer naquele que recua. Ou seja, Deus tem prazer que nós, como justo, vivemos pela fé para agradar a Deus. Sem fé, impossível agradar a Deus. E o justo vive da fé, sem recuar, porque o que recua não agrada a Deus. A resposta que eu dou a esse homem, que me imagino que em toda a sua existência, por não haver uma revelação bíblica, ele nunca pôde solucionar esse dilema e essa dúvida que ele tinha, crendo que ser justo é uma questão subjetiva, só agrada a nós mesmos, pois ele se errado estava, que ser fiel e justo agrada a Deus. Então, meu irmão, às vezes você pensa que eu estou perdendo tempo servindo a Deus. E que proveito está tendo eu estar servindo ao Senhor, que eu continuo nessa vida de mesmice? As coisas não redundam para mim, pois a palavra de Deus diz claramente, você é justo, viva da fé, porque Deus tem prazer na tua alma. Deus está satisfeito com o teu serviço. Deus está satisfeito contigo. Se tu estás passando uma luta, uma prova, é porque Deus está te provando e vai te abençoar. Naquilo que tu tanto padece, é pois exatamente aí onde você vai ser tremendamente abençoado. O justo viverá da fé. Não é só a nós que nos dá direito, nem prazer em ser fiel e justo. A Deus, Deus se agrada das nossas vidas. Amém? Bendito Deus Pai, neste momento quero te pedir pelos teus servos, Senhor, que está ouvindo essa pequena e humilde mensagem, Senhor. Peço-te que o Senhor unja-la e que chegue a cada coração neste momento e que seja edificante. Pai, se tem algum passando por luta, prova, dificuldade, escassez, tribulação, depressão, sana, cura, restaura, Senhor. E que esta palavra traga vida para cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Elimina as enfermidades, acalma a fúria, detém a fúria do inimigo na vida de alguns, no lar, na casa. Ó Senhor, faz uma obra completa na vida de cada um dos teus servos, Senhor. Mostra a tua glória e faz esse teu servo, essa tua serva saber que a fraqueza, a luta e a batalha que está enfrentando é para a honra e glória do teu santo nome. E tu tem muito prazer, tu tens satisfação, tu te agrada, Senhor, da vida justa, piedosa, temente e fiel dos teus servos. Em nome de Jesus, consolida, Senhor, o desejo dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu santo, que Deus os abençoe e que siga tendo uma semana super abençoada na presença de Jesus.